pessoal, tudo bem? Então vamos lá continuar a nossa semana falando de eletroquímica dinâmica e hoje vamos dar um pouquinho mais de atenção a alguns processos de transferências de elétrons relacionadas com essas características da eletroquímica dinâmica, tá? Então olha só, primeira pergunta que a gente pode se fazer, né, para começar a entender um pouco mais sobre processos eletroquímicos seria o seguinte: como a existência de uma corrente afeta o potencial de uma célula eletroquímica, né? Então, como é que a gente poderia avaliar isso? Uma corrente e como é que essa corrente afeta o potencial dessa célula, tá? Então, olha como a gente poderia, né, organizar as nossas ideias. Então, se a gente pensar que quando existe uma corrente líquida em uma célula eletroquímica, o que acontece? O potencial medido entre os dois eletrodos não corresponde mais à diferença entre os dois potenciais de eletrodo, como a gente viu usando a equação de Nernst, tá? Então a gente não pode fazer mais esse cálculo, essa aproximação. Então, por quê? Porque dois fenômenos adicionais são observados nesse processo, ou seja, a queda IR, ou potencial ômico, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais, e o efeito de polarização. Então esses dois efeitos acabam influenciando o potencial medido nessa célula. Tá? Então, esses dois efeitos eles têm que ser considerados quando uma corrente se faz presente, tudo bem? E a consequência disso seria o quê? Que os potenciais superiores aos potenciais termodinâmicos são necessários para operar essa célula eletrolítica, tá? Então, olha só, quando presente uma célula galvânica, a queda, né, ômica e a polarização, elas resultam em potenciais menores que aqueles previstos se a gente usasse, por exemplo, a equação de Nernst. Então, se a gente aplica a equação de Nernst para esse sistema, a gente vai ter, então, potenciais menores do que aqueles previstos teoricamente pela equação de Nernst. Então, por isso que não é correto e por isso a gente tem que levar em consideração esses dois efeitos, tá? Para a circulação de corrente, né, acontecer nessa célula eletroquímica, eletrolítica, levando a uma reação não espontânea, o que que acontece, né? Então, a gente tem que ter uma diferença de potencial externa aplicada, excedendo o potencial de corrente zero por pelo menos a sobretensão da célula. O que eu quero dizer com isso? A sobretensão nada mais é do que a soma das sobretensões de cada eletrodo e da queda ômica, tá? E aí, devido à corrente observada que ocorre através do eletrólito, tá? Então, essa corrente ali na solução, no eletrólito, acaba gerando essa influência no potencial, tá? E a gente também, né, para definir novamente e deixar mais claro, o que eu quero dizer quando eu falo uma densidade de corrente? Então, a densidade de corrente nada mais é do que a corrente por unidade de área superficial de eletrodo, tá? Que teria, então, essa unidade aqui. E o potencial ômico, como é que a gente pode definir essa nova, né, esse novo parâmetro, esse potencial ômico ou queda IR da célula? Seria o quê? O produto da resistência de uma célula em ohms pela corrente I em ampere, tá? Então, é isso que a gente faz quando a gente calcula o potencial ômico ou a queda IR de uma célula, tá? Então, lá, vamos pensar, então, se a gente tem uma reação, então, que é não espontânea, ou seja, a gente precisa de uma corrente externa para fazer com que a reação ocorra. Então, nesse caso, a gente tem a eletrólise que se encaixa nessa categoria de reações. Então, uma reação não espontânea, sendo que eu preciso aplicar uma corrente externa para que essa reação ocorra, tá? Então, concluindo, reações de eletrólise, então, são reações não espontâneas, tá? Em células voltaicas ou eletrolíticas, o que que acontece normalmente, né? A redução ocorre no cátodo e a oxidação ocorre no ânodo, né? Só que na eletrólise, elétrons são forçados a fluir do ânodo para o cátodo. Então, a gente observa essa mudança do fluxo de elétrons, tá? Então, aqui eu coloquei essa figura para mostrar para vocês exatamente a reação, então, de um lado aqui, 2Cl- passando para Cl2 mais 2 elétrons, e do outro lado, sódio mais 2 elétrons, passando para sódio 2
sódio, Na. Então, o que acontece? Se a gente for observar, o fluxo de elétrons está invertido aqui, porque está indo do ânodo para o cátodo. Tá? Então, essa é a característica, por exemplo, da eletrólise, ou seja, há processos relacionados a reações não espontâneas, onde a gente tem que aplicar, né, uma fonte de eletricidade para que a reação ocorra, tudo bem? Então, como a gente viu naquela figura, a decomposição do NaCl fundido. Então, como é que ocorre? No cátodo, a gente observa 2 Na+, mais 2 elétrons formando 2 Na, e no ânodo, então, a gente tem 2 Cl- formando quem? Cl gasoso e 2 elétrons, tá? Então, industrialmente, esses processos de eletrólise, eles são muito úteis, né? Então, em geral, para produzir metais, como alumínio e outros tipos. E aqui, nesse caso, para a decomposição do NaCl, a gente vê, então, a formação, né, do gás cloro. A gente tem como uma definição, né, um termo chamado de eletrodos ativos, que na verdade são o quê? São os eletrodos que participam, que fazem parte da eletrólise, né, que realmente participam dessa reação. Outro exemplo, né, que a gente pode dar relacionados a reações não espontâneas seria a galvanização eletrolítica. Então, olha só, no caso, né, onde a gente utiliza no ânodo do níquel sólido, ele passa para níquel 2+, mais 2 elétrons. E no cátodo, o que a gente observa? O níquel 2+, mais 2 elétrons formando o níquel sólido, tá? Então, são processos de galvanização. E aí, olha só, o níquel se deposita no eletrodo inerte que a gente chama, tá? E aí a gente consegue obter, então, o produto formado. Então, esse seria o nosso sistema, onde a gente tem, então, aqui o ânodo de níquel. A gente tem uma solução de sulfato de níquel aquosa. Do outro lado, a gente tem uma lâmina de níquel e um cátodo de aço. Então, a gente tem o fluxo de elétrons, então, saindo do ânodo e passando para o cátodo. E aí, a gente tem a deposição do níquel ali naquele eletrodo que a gente chama de eletrodo inerte. Tá? Então, esse seria mais um exemplo de uma reação não espontânea que precisa de uma fonte de eletricidade externa para essa reação acontecer. E aí, a galvanoplastia, que tem, né, toda envolvida aqui nesse processo, que utiliza todas essas definições, ela é muito importante para a proteção de objetos contra a corrosão, que a gente vai falar um pouquinho em detalhes para frente. A eletrólise, a gente pode fazer o seguinte, olha só, a gente pode imaginar que as velocidades de desprendimento de gás ou deposição de um metal, né, então a gente pode, como produto, observar o desprendimento de gás ou a deposição de um metal durante a eletrólise, e a gente pode estimar essas velocidades a partir daquela equação de Butler-Volmer que a gente falou na aula passada, e tabelas de densidades de corrente de troca. Então, sabendo a equação de Butler-Volmer e essas densidades de corrente de troca, a gente consegue calcular a velocidade com que ocorrem esses processos. Por exemplo, se eu quero um processo de deposição de algum metal rápido, então eu preciso definir isso antes aplicando a equação de Butler-Volmer e usando os valores de densidade de corrente de troca tabelados, tá? Então, olha só, a gente pode calcular como a razão das correntes catódicas, então onde a gente tem um J' dividido por J, J' dividido por J0, E elevado a Ni menos Ni' alfa F, tá? Aonde o J' é a densidade de corrente da eletrodeposição e o J é a densidade de corrente da evolução do gás, tá? O J'0 e o J0 são as densidades de corrente de troca correspondentes a cada um desses processos, tá? O Ni a gente já viu que é a sobretensão, e o alfa é um coeficiente de transferência também, que a gente viu que o mais comum a ser utilizado, determinado experimentalmente, é o valor de 0,5, tá? Então, essa expressão, ela é muito útil para calcular o quê? Velocidades relativas, tanto de eletrodeposição, quanto de desprendimento de gases, né, pode ser hidrogênio, em uma solução.
Então, se a gente quer, na prática, definir com que velocidade a eletrodeposição ocorre ou com que velocidade um gás é desprendido daquela reação, a gente pode usar essa expressão aqui de cálculo, tudo bem? Falando um pouquinho agora, saindo da eletrólise e pensando em um outro processo, né, que envolve esses conceitos de eletroquímica dinâmica, a gente pode falar da corrosão. Então, a corrosão, olha só, vamos pensar em específico a corrosão do ferro. Então, para ocorrer essa corrosão desse metal, a gente precisa ter o quê? Que o potencial padrão de redução do ferro 2+, tem que ser menor do que o potencial padrão de redução do oxigênio, tá? Se ocorrer essa situação, o ferro ele pode ser oxidado pelo oxigênio, tá? Então, olha o que acontece. No cátodo, a gente vai ter a seguinte reação. O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, formando quem? A água. E no ânodo? No ânodo, a gente vai ter o ferro, passando a ferro 2+, mais 2 elétrons, tá? E aí, olha, o oxigênio que é dissolvido na água, né, se a gente for pensar um processo na natureza, um processo de corrosão na natureza, o oxigênio dissolvido em água, ele normalmente provoca essa oxidação do ferro. Então, a gente teria exatamente essas duas reações, semi-reações acontecendo ao mesmo tempo, né, e levando exatamente à formação da ferrugem, né, que é o óxido de ferro, Fe2O3, levando à formação desse produto que nada mais é do que a ferrugem, tudo bem? Então, se a gente pudesse, né, imaginar essa reação acontecendo, seria exatamente isso, ó, a gente tem no cátodo oxigênio mais 4H+, mais 4 elétrons formando água, esse oxigênio, ou também, né, oxigênio mais água, mais 4 elétrons formando 4OH-, tá? E no ânodo, então, a semi-reação de oxidação. Então, ferro, passando a ferro 2+, mais 2 elétrons. Se a gente tem, então, a gota de água, que tem um oxigênio, a gente tem o processo, então, né, do ferro oxidando e formando, então, o óxido de ferro ou a nossa conhecida ferrugem, tudo bem? Então, olha só. A gente sabe, então, né, se tiver uma maior concentração de oxigênio, a reação de oxidação ou a reação de corrosão vai acontecer mais rapidamente, tá? Então, a gente teria esse processo visual e a gente pode impedir esse processo de corrosão a partir de técnicas, por exemplo, de revestimento desse ferro ou desse metal com tinta ou um outro metal. Tá? Que no caso a gente pode usar então o processo de galvanização que a gente viu anteriormente. Então, ferro galvanizado nada mais é do que um ferro revestido com uma fina camada de zinco, tá? Então, a gente utiliza processos eletroquímicos para impedir outros processos eletroquímicos, tá? Então, a gente teria, tanto para evitar o processo de corrosão, usar então a eletrodeposição para não chegar nesse estado oxidado. Tudo bem? E olha lá, como que a gente pode analisar a termodinâmica desse processo de corrosão? Então, a gente compara os potenciais padrões de redução do ferro, né, que seria exatamente isso, ó, ferro 2+, mais 2 elétrons passando para ferro sólido, onde o potencial de redução dele seria menos 0,44 volts, e comparando com os potenciais das outras semi-reações que ocorrem nesse processo global, então a gente teria o quê? Se esse processo está ocorrendo em meio ácido, a gente poderia ter essas duas possibilidades. O 2H+, mais 2 elétrons formando H2, então esse potencial a gente sabe padrão é o potencial de referência, então é igual a 0. E pode ocorrer também que 4H+, mais O2 mais 4 elétrons formando duas águas, e esse potencial padrão de redução é mais 1,23. Ou se essa reação ocorre em meio básico, a gente teria o que ocorrendo, né? Uma outra reação ao mesmo tempo ocorrendo. Água mais O2 mais 4 elétrons formando 4OH-, tá? Esse potencial padrão é mais 0,40 volts. Então, se a gente comparar o potencial padrão da redução do ferro com esses potenciais das semi-reações, a gente observa que esses potenciais são mais positivos, indicando o quê? Que podem sim provocar a oxidação do ferro a ferro 3, tá? Então, é essa a análise que a gente faz para
definir se vai ou não ocorrer corrosão daquele material, daquele metal, tá? Comparando. E a gente pode também calcular o pH em que haverá a tendência de oxidação. Então, a gente pode, teoricamente, estimar o pH em que ocorrerá aquela oxidação, aquela corrosão, tá? Então, a gente pode calcular. Para o caso das soluções ácidas em meio ácido, a gente pode calcular para aquela, né, primeira que eu mostrei para vocês, qual seria o cálculo? Seria menos 0,059 vezes pH. Então, se eu sei o potencial aqui, eu calculo o pH. E para a segunda reação em meio ácido, a gente pode calcular a partir de como? 1,23 menos 0,059 vezes o pH. Então, a gente tem como estimar o pH em que um processo de oxidação, um processo de corrosão vai ocorrer. Tudo bem? E também a gente pode calcular a velocidade com que essa corrosão vai acontecer. Então, isso é bastante importante, né, para algumas áreas específicas, como a área naval, né? Então, esse cálculo de velocidade da corrosão é extremamente importante, tá? Então, a gente pode calcular a corrente de corrosão, tá? Que vai ser levado em consideração o J' médio, um A médio, E elevado a FE dividido por 4, aonde esse J0 médio é o J0 elevado a meio, e o A médio é o A' elevado a meio, tá? Então, a gente consegue calcular essas propriedades, essas variáveis relacionadas a quem? A velocidade de um processo de corrosão, tá? Outra característica também que a gente pode analisar é como inibir essa corrosão. Então, eu já falei um pouquinho, mas os processos de inibição de corrosão, quais seriam? Seria recobrimento da superfície por uma película, né, impermeável, que pode ser tintas, por exemplo. Processos de galvanização também impedem, né, esse processo de oxidação, esse processo de corrosão. E outro processo também seria a proteção catódica, que é bastante usada, por exemplo, em canos, né, em tubulações, onde tenta-se evitar ao máximo esse processo de corrosão, tá? E vamos pensar então num exemplo aqui de corrosão, olha só, na verdade de proteção, né? Então, a gente tem o zinco, que é um outro metal, que pode proteger o ferro, uma vez que o zinco é o ânodo e o ferro é o cátodo, tá? Então, qual seria as semi-reações acontecendo? Zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco metálico, tem um potencial de redução de menos 0,76 volts. E o ferro 2 mais 2 elétrons, formando ferro metálico, tem um potencial de redução de menos 0,44. Então, analisando esses dois valores, a gente observa o quê? Que o zinco é mais facilmente oxidável do que o ferro. Por isso, ele é utilizado como camada de proteção à corrosão em materiais constituídos de ferro. Tudo bem? Então, como a gente poderia observar esse processo acontecendo? Então, a gente tem no ânodo do zinco, que passa de zinco, ele oxida para zinco 2+, mais 2 elétrons, e o ferro, que seria o nosso cátodo, a reação seria O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, formando a água. Tá? Então, essa camada de proteção pelo zinco, onde o zinco que seria oxidado e não o ferro, e a gente pode definir e determinar e descobrir isso a partir dos potenciais de redução desses metais, tudo bem? Então, por hoje era isso, a gente falou um pouquinho de processos, da dinâmica de processos eletroquímicos, e aí na próxima aula a gente vai falar de uma área específica, que é a área eletroanalítica e algumas técnicas, né, alguns fundamentos de técnicas eletroanalíticas e suas aplicações. Então, por hoje era isso. Até lá!